Sobre o envolvimento de Jair Bolsonaro no caso Marielle. Como o nome do presidente foi citado nas investigações no Rio de Janeiro, a lei obriga que o Supremo Tribunal Federal analise o caso. Além disso, está em discussão a federalização desse caso. Antes de deixar a Procuradoria-Geral da República, Raquel Dodge, antecessora de Augusto Aras, pediu essa federalização das investigações. Segundo Aras, compete ao STJ decidir sobre isso. Para entendermos melhor, conversamos agora com o professor de Direito Processual Penal, Fernando Ideu. Oi, Fernando, tudo bom? Tudo bem, Thalita. Boa tarde a todos. Boa tarde. Fernando, Augusto Aras já deu, inclusive, um parecer dizendo, falando sobre um possível arquivamento desse processo e que isso não prosseguiria para o STF. O que está em jogo agora? Olha, Thalita, está difícil saber quem está mais empenhado na defesa do presidente Bolsonaro. Se são seus advogados, se é o ministro da Justiça, Sérgio Moro, ou se é o procurador-geral da República, Aras, né? Tá difícil saber aí quem está mais empenhado. Os advogados estão fazendo o papel deles. Cabe aos advogados representar os interesses pessoais do presidente Bolsonaro. O que não cabe é o ministro da Justiça atuar representando interesses pessoais do presidente e de cara, de plano, sem nenhum aprofundamento das investigações, expedir um ofício requisitando a instalação de inquérito, mencionando já tipificações para a conduta do porteiro, como denunciação caluniosa, obstrução à justiça, o porteiro e outras pessoas que podem ter trabalhado nessa investigação ou divulgado essas informações, né? Isso é totalmente incabível. O ministro da Justiça deveria estar empenhado em defender a ordem constitucional e proteger os direitos fundamentais de todos os brasileiros, e não de representar interesses pessoais do presidente da República a priori, sem ter nenhum conhecimento das investigações, já tipifica e já aponta como criminosos, né, ou como potenciais criminosos, as testemunhas, o pessoal que está trabalhando na investigação, e pior ainda, o Procurador-Geral da República, que de plano descarta, fala que é uma armação contra o presidente, né? Isso é totalmente incabível, né? O que a gente tem até agora, se é verdade que não existem provas contundentes e definitivas contra o Bolsonaro, e não existem mesmo, mas existem indícios que precisam ser apurados e não descartados, né? Só porque é o presidente da República vamos descartar os indícios, não. Olha, vizinho do Bolsonaro é apontado aí como principal suspeito de ser o mandante do crime. O principal suspeito de ter sido o executor vai até o condomínio onde mora o Bolsonaro. O porteiro diz que ele interfona na casa do Bolsonaro, que alguém atende, autoriza a entrada desse sujeito, que o porteiro entendeu como se fosse o seu Jair, né? E ele autoriza a entrada na casa do Bolsonaro e ele vai na casa do sujeito acusado de ser o mandante do crime. Ora, se isso não é indício suficiente para aprofundar as investigações, eu não sei o que pode ser, né? Eu não sei mais o que pode ser. Então, a conduta acho absolutamente reprovável e ilegal do ministro da Justiça e do Procurador-Geral da República. Agora, Fernando, nesse rolo todo, quem vai ser responsável pela investigação a partir de agora? É Ministério Público e Polícia Civil do Rio de Janeiro? É a PGR? É o STF? Quem vai ficar responsável por essa investigação? A gente precisa separar as coisas. O que o Sérgio Moro está propondo, na verdade, não é que a investigação lá do Rio de Janeiro seja remetida para qualquer instância. O que ele está propondo é uma nova investigação sobre o que ele já olhou, bateu o olho e viu que isso pode denunciação caluniosa, obstrução à justiça, como se fosse tudo uma armação contra o presidente, né? É isso que ele está pedindo, uma nova investigação sobre eventuais desvios da investigação, o que não tem base nenhuma. A única base para isso é a opinião do senhor Sérgio Moro, e a opinião não serve para medidas institucionais, a opinião dele ele pode guardar para ele. Agora, enquanto ministro da Justiça, ele tem que olhar os fatos e dar o devido encaminhamento. O fato é, o nome do Jair Bolsonaro surgiu no contexto dessa investigação. Denunciação caluniosa, já te digo, obviamente não é. Denunciação caluniosa é alguém dar causa à investigação, né, contra uma pessoa sabendo essa pessoa ser inocente. Não foi isso que o porteiro fez. No máximo, a gente poderia falar em falso testemunho. Mas qual a base para dizer falso testemunho? Ele não falou que ele viu o Jair Bolsonaro lá, que ele estava em Brasília. Ele falou que ele ligou na casa e ele entendeu que alguém disse que que podia autorizar que era o Bolsonaro. Agora, o que tem que se perguntar é, quem estava lá na casa? Tinha alguém lá na casa? Vamos puxar o registro da ligação? Alguém atendeu o interfone lá? Está registrado? Precisa ver essa conversa? Isso que precisa ser feito. E não apontar de cara o sujeito como falso testemunho. Isso é um verdadeiro absurdo. Agora, o que as notícias apontam é que a partir do aparecimento do nome de Jair Bolsonaro nessa investigação, tem que ser remetido para o STF ou não? Como vai acontecer?
Existe um obstáculo constitucional, um óbice constitucional. A Constituição estabelece a chamada imunidade temporária do presidente da República. Isso quer dizer o quê? A Constituição coloca claramente: o presidente da República ele não pode, durante o seu mandato, ser responsabilizado por crime que não tenha a ver com as suas funções. Isso é um problema na história recente, nessa história nossa que parece um seriado de Netflix, né? Então, assim, Michel Temer, ele teve aí suspeitas de ter participação num esquema criminoso. O que aconteceu na época? Qual foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal? A Constituição diz que ele não pode ser responsabilizado. Isso não significa que ele não possa ser investigado. E é por isso que o Michel Temer foi investigado ao longo do seu mandato, fruto do golpe que tirou a presidenta Dilma. Ele foi investigado, ele não podia ser denunciado, ele só foi denunciado quando ele saiu do cargo, né? Você se recorda muito bem, ele foi preso, inclusive, tudo mais. Então, o entendimento atual é que por fatos estranhos à sua função, que não estão diretamente ligados ao mandato, ele pode sim ser investigado, o que ele não pode ser responsabilizado. E se ele for investigar, essa investigação tem sim que tramitar perante o STF. Aí você pode me questionar: pô, Fernando, mas isso parece uma falta de bom senso, parece injusto. Você tirou uma presidenta legítima por conta de pedalada fiscal, algo que hoje em dia ninguém nem mais fala isso. A primeira medida do Temer foi legalizar a pedalada fiscal, para deixar bem claro que é uma palhaçada, que é um golpe sujo, né? E quando o presidente da República é suspeito, ou eventualmente o nome dele é mencionado como suposto mandante, ou com envolvimento num crime sanguinário, num homicídio, né, isso não pode ser apurado? Aí eu te digo, né, infelizmente, né, ou felizmente, a Constituição Federal, os nossos constituintes, não estavam pensando que um miliciano assassino poderia vir a ser presidente da República, né? Se essa situação vier a se confirmar, tem que se aplicar a Constituição, ele não pode ser responsabilizado durante o mandato. Tem que se investigar, o STF já decidiu que pode investigar, então é o dever, né, dos agentes públicos responsáveis pela persecução penal instaurar a devida investigação. E, caso seja confirmada essa suspeita ou esse envolvimento, por enquanto a gente tem só a menção do nome, mas caso isso venha a ser confirmado, o presidente, mesmo sendo um miliciano assassino, não pode responder durante o mandato, deve esperar encerrar o mandato e aí sim ser reconhecida essa situação. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.